certo? Agora que temos os nossos campos do exercício todos criados, vamos tratá-los de forma a otimizar o nosso formulário, certo? Então, se a gente vir aqui, podemos ver como finalmente ficou o nosso formulário. Vamos preencher tudo, bem? Vamos passar para a próxima aba, local da entrevista. Vou colocar aqui. Tudo bem? Em perguntas. Se eu estou trabalhando atualmente, eu vou ter que responder essa pergunta, certo? Aqui eu vou colocar desenvolvedor. Almoça fora de casa? Veja, se nunca, não aparece nenhuma opção. Se raramente, vai aparecer essa opção. Mas se eu salvar, quer dizer, se eu clicar sempre e tentar salvar, veja, é obrigatório preencher o onde, tudo bem? Então, eu vou colocar nunca aqui, tudo bem? Comida favorita. Quero colocar outra comida favorita. Por exemplo, arroz, certo? E em pede comida pelo iFood, a gente deixou o drop-down, mas é a mesma coisa que esse rádio botão list no meu dicionário. Marcar moderadamente e salvar. Ok. A gente preencheu todos os campos. É o único campo do analítico que foi totalmente preenchido, certo? Mas a gente ainda não consegue ver ele. Por quê? Porque se a gente abrir a aba Report, certo? A gente vai ver que está tudo vazio. A gente não configurou nada ainda. E ali o erro está falando que estado e estado tem o mesmo nome. Então aqui a gente vai mudar para estado da entrevista. Aqui vamos colocar cidade da entrevista e o país da entrevista. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, certo? Estado do nascimento, cidade do nascimento. Tudo bem. Agora, a gente tem mais outros campos. Field Selector Tab Name. O que é isso? Quando a gente vai no relatório analítico, tem aquelas colunas para a gente adicionar. E aqui a gente vai criar abas para ela, para fazer uma separação igual às abas que a gente usa aqui, certo? Então aqui a gente vai colocar nascimento, 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 certo? Eu adiantei e categorizei todos os nossos itens, tudo bem? Consentimento, entrevistado, local da entrevista, perguntas, nascimento. E alguns eu mudei, dei um nome quando tinha interrogação eu tirei. Agora, o onde, por exemplo, eu vou fazer uma correção, tá? Deixei para mostrar para vocês, porque é em outro lugar. Aqui em ARP e SRP Scope, que é o relatório analítico e o sintético, eu vou colocar aqui. Isso é visível? Eu vou marcar como false, tudo bem? Vou salvar. E aqui, em default, eu estou salvando em duas strings diferentes. Eu vou salvar na mesma, porque são a mesma coisa, tudo bem? A mesma coisa eu vou fazer aqui em outro campo. Campo outra comida favorita. Aqui, em vez de eu salvar no 9, eu vou salvar na 8. Ao invés de salvar outra, eu vou salvar a própria comida. Tudo bem? Aqui em relatório, eu vou escolher o escopo e vou setar como falso. E esse aqui, outra comida favorita, vou setar como falso, porque os dois vão aparecer na mesma coluna, como iguais. Aqui eu vou colocar também como um add button list, tá? Se vocês apertarem a primeira letra, ele vai pesquisar aqui, tá? É isso que eu estou fazendo para pesquisar rápido. Podemos relembrar no nosso relatório como está ficando, certo? Então aqui já não deu o mesmo erro,
e a gente tem todas as colunas, né, classificadas. Só que aqui em filtros, veja que ele não funciona ainda. Eu estou clicando e ele não funciona, porque ainda não adicionamos nenhum filtro no relatório, certo? Então a gente vai vir aqui em relatório, filters, e ele é um filtro. Por enquanto a gente vai marcar todos como sim, ok? Depois a gente vai excluindo qual que a gente não quer, por exemplo, GPS, né? Que eu já vi aqui, não vou adicionar. Todo o resto aqui, esse aqui a gente não vai adicionar porque ele não está. Esse aqui é a mesma coisa. Isso é filtro, 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 filtro. Aqui a gente tem que fazer a mesma classificação, tá? Então, vou colocar aqui consentimento. Vou adicionar todos e já volto. Certo. Adicionei todos os filtros. Vou publicar. E agora, ainda não vai adicionar, a gente tem que abrir de novo, tá? E agora sim, a gente pode filtrar certinho. Só que a gente ainda tem muitos valores sem estarem totalmente preenchidos no banco de dados. Então, eu vou abrir aqui. Então aqui eu tenho de novo aquelas queries de select na dictionaries e na values. Na dictionaries eu vou fazer um select aqui para verificar o que é essa chave 341, certo? Eu vejo que é arroz. E aqui eu tenho preparado um update na dictionaries setando o código contrato para o negativo, certo? Então o que isso vai fazer essencialmente? Ele vai jogar o meu campo que eu escolhi com um outro módulo que não existe, porque ele é negativo, certo? Então, se eu fizer o select aqui de novo, ó, veja que ele não existe mais. O arroz sumiu. A gente vai fazer isso para values, tá bom? Então, a gente tem que tomar sempre muito cuidado com o update. Então, a gente vai usar aqui update comentado, certo? A gente vai deixar ele comentado. Colocar cd developer 6 values e o set código contrato, ó, desculpa, contrato vai ser igual a 5356 negativo. Veja, é muito perigoso rodar um update desse, porque pode afetar muitas coisas. Então a gente vai fazer esse select, ter certeza de tudo que a gente quer conferir. E aqui, por exemplo, outra cláusula muito importante é o parent ID. O parent container item ID, na verdade. Vocês ainda não sabem o que é, tá? Mas eu já vou colocar aqui para vocês terem noção que ele é sempre muito importante no update, tá? Dito isso, eu vou rodar o update, vou selecionar só o update sem o comentário, apertar F5 e ele vai rodar, tá? Então aqui ele vai executar a query e eliminar 10 linhas, certo? No relatório analítico, então, aqui, a gente pode ver que não vai existir mais nenhum dado, porque a gente apagou ele do banco de dados, tá? A gente vai vir aqui, então, e para não ter mais nenhum desses casos onde tudo vai estar vazio, eu vou marcar quase tudo aqui como mandatório, ou seja, obrigatório, né? Tudo obrigatório e tudo que é obrigatório eu tenho que preencher com um asterisco para o usuário saber que é obrigatório, né? Tá bom? Certo. Já adicionei o asterisco em todos os campos obrigatórios aqui e vou fazer uma outra coisa. Eu deixei em Interaction de propósito os campos aqui aparecendo, certo? Para ter noção do que estava acontecendo. Mas agora eu já posso adicionar aqui, por exemplo, para visibilidade também. Para que eu só veja se ele for ativo, tá? A mesma coisa. Vou publicar. E se eu ver
aqui, a gente vai ser agora obrigado a preencher esses campos. Tudo bem? Então, solteiro, vou preencher aqui e já volto. Preenchi a maior parte do nosso formulário, certo? E percebam que aqui em local de nascimento, o estado é drop-down. E ele é autopopulável pelo meu GPS, certo? Então, ele só existe esse Minas Gerais porque a gente já registrou um registro em Minas Gerais e ele salvou no CPF, pelo GPS, certo? Então aqui a gente vai colocar Minas Gerais e veja, prefeito é um membro de cidade. Então olha só, se eu colocar aqui que o prefeito é o Jonas e selecionar Belo Horizonte, o Jonas vai sumir daqui. Então antes de salvar isso, eu vou fazer mais um ajuste, tudo bem? Vou fazer mais um ajuste aqui. Vou procurar o prefeito e aqui em interação eu só vou mostrar ele se o campo cidade 270 tiver qualquer valor, entendeu? Então 270 n, tá? De qualquer valor. N não null value, qualquer valor não nulo. E o mesmo aqui para número de habitantes e partido, tá? Isso é bom para a pessoa não acabar clicando, escrevendo e tendo que reescrever porque ele fez errado, não seguiu a ordem solicitada. Tudo bem? Vamos fazer o mesmo aqui para estado e cidade, já que eles são filhos, tá? Então, vou colocar que a cidade só vai aparecer se 260 já tiver algum valor. 260 com qualquer valor vai me mostrar. E esse aqui é o 270 com qualquer valor, porque o bairro é filho de cidade e eu não quero que ele apareça antes. Tá? Vou mostrar um outro erro agora. Por exemplo, o partido é um drop-down e não conseguimos selecionar nada aqui. Tudo bem? A gente teria que vir em configurações, local de nascimento, estado, cidade e aqui eu iria colocar algum partido para determinada cidade. Tudo bem? Só que vamos fazer de outra forma, tá? Por enquanto, vamos colocar que o partido é um autofill text box e o bairro também é um autofill text box, certo? Por quê? Pelo mesmo motivo do GPS a gente ter usado um autofill text box aqui. O dropdown ele não aceita opções inexistentes. Então, se o GPS tentasse preencher um dicionário dropdown com Brasil e não tivesse a opção Brasil, ele não ia conseguir preencher, tá? Por isso a gente usa o autofill text box para criar a cada formulário um novo item do dicionário, tá? Então aqui em novo registro, informar meus dados. Se eu colocar tudo aqui, eu posso colocar o prefeito, né? Jaime, número de habitantes 800.000, partido, vamos supor, direita, tá? Eu posso colocar qualquer coisa aqui. O bairro, vou botar Ouro Preto, entendeu? E ele vai salvar como um membro de cidade, tá bom? Não vai dar para salvar porque a gente botou todos os campos obrigatórios, então eu vou preencher aqui. Agora que eu preenchi tudo, já podemos salvar. Agora, com aquele formulário salvo, podemos vir aqui e ver já o nosso registro salvo. Tudo bem? A mesma coisa aqui na Velis. Se quisermos ver, né? Aqui tem que deixar comentado. E aqui está o registro com as chaves, certo? O próximo passo agora será corrigirmos a aba de configurações. Tudo bem? Essa aba de configurações padrão é uma cópia exata do nosso formulário. Tudo bem? E a gente não quer isso. Então, vamos voltar para a Form Design. E aqui agora, na aba Items,
você vai escolher o segundo items, o setup, tá? Ele vai vir em branco. Então, a gente agora vai definir exatamente o que vamos querer aqui. Agora, já estou com todos os meus itens criados aqui para adiantar para vocês. Vou começar explicando como funciona o setup. Ele funciona, né, para a gente configurar e criar os itens de dicionário, tá? Por exemplo, estado civil, comida e frequência. Antes ele vinha todo completo igual os nossos itens normais, o nosso formulário. Então ele tinha a checkbox, ele tinha o nome, ele tinha o estado civil, o CPF, aparecia tudo. Mas daqui, a única coisa que a gente tem para configurar é o estado civil. A gente não quer configurar nenhum nome, tá? A gente quer deixar isso para as pessoas preencherem. Então, voltando aqui para o setup, eu coloquei o mesmo dicionário que está no itens. Então, estado civil é 10, coloquei lá 10. País, estado, cidade é 30, 40, 50, eu coloquei lá também. Quer ver? Estado civil 10, país 30, 40, 50, tá? Criei uma tab page para local e uma para perguntas. Porque aqui eu não preciso fazer a pergunta em si. Eu estou classificando o nome do dicionário, tá? Então, publicando, a gente pode vir aqui, né? Vou em módulos, configurações. E olha como ficou. Rio de Janeiro. Vou colocar a ordem. Então agora, se a gente for escolher Rio de Janeiro, ele já vai ter um pai. Vai obrigar a gente a salvar ele com um pai. E em cidade, a gente pode criar aqui uma cidade, Rio de Janeiro. Voltar. Podemos adicionar aqui também, no setup, os itens de membro do dicionário. Por exemplo, prefeito, número de habitantes e partido. Então a gente vem na visão de Dictionaries e vê qual membro ele é, certo? Então, prefeito é STR1, INT1 e Q1. Aqui em Setup, então, eu já deixei meus itens criados, tá? O partido, lembrem que ele é um dicionário. E aqui todos são membros de cidade com ID 60. Tudo bem? Então, se a gente vier aqui, a gente já vai ver que ao editar, ele aparece o campo aqui, tá? Mas um detalhe que vocês têm que fazer, para ele não aparecer aqui, certo? Porque eu não quero poder editar ele aqui, tudo bem? Eu quero editar ele só aqui. Vai depender do caso, né, da situação, mas para esse caso aqui, eu vou preferir usar o escopo, certo? Antes a gente estava usando o interação, porque ele interage com outro item. Aqui eu vou só dizer que eu não quero que ele apareça, tá? E mesmo assim, ele vai aparecer lá como as opções. Mas se você não colocar ele aqui, ele não aparece, tá? No setup. Então aqui ele vai aparecer, tá? Mas aqui ele não vai aparecer mais, quer ver? Vou colocar aqui Brasil, estado, cidade. E aqui ele não aparece prefeito. Só aqui, tá bom? Agora, para finalizar o nosso exercício, se a gente olhar aqui, a gente já criou a tela de configurações, os itens de dicionário, e por fim, falta criar um relatório analítico para visualizar os cadastros. Já existe o relatório analítico, certo? Só que esse relatório joga a gente para uma visão padrão. Eu deixei salvo aqui uma visão, né? Carreguei as colunas que eu queria, só que eu quero salvar isso. Porque se eu mudar aqui, eu não lembro o que mais eu adicionei. Então, eu vou remover e vou salvar como? Aqui. E vou colocar visão tutorial. Certo? Salvei uma visão. E eu deixei outra visão salva já, para dar um exemplo para vocês. Aqui, eu tenho que clicar em visão local de nascimento e veja que eu deixei outra visão com colunas diferentes. Salva. Então aqui, ó,
eu posso ver várias visões diferentes salvas. E como que eu vou mudar isso? Eu quero que, ao clicar aqui, eu já seja enviado para uma visão específica, tá vendo? Eu estou vindo no default. Eu não quero isso. Então eu vou aqui no Form Design mais uma vez, voltar para minha aba Items, vou criar um item em branco, vou mudar o item dele, o nível dele para 1, e aqui em tipo, eu vou escolher link, tá? Aqui eu vou colocar analítico, certo? Vou publicar. Em escopo, vamos marcar a visibilidade como none para o link, porque senão ele vai aparecer no nosso formulário como nas perguntas, tá? Para a pessoa preenchendo. E a gente não quer. A gente só quer que eles apareçam aqui como uma opção de analítico, tá? Então, a gente vai criar um link e colocar um valor para ele. Eu deixei salvo aqui um link já, tá? E eu vou explicar um pouquinho melhor, né? Como funciona esse link. Então, aqui vocês podem ver que a gente passa algum parâmetro. Por exemplo, o código contrato 4501 está errado. Esse é o 5356, certo? Aqui o Report ID, o Rep ID, que é o Report ID, ele está como 1. Isso significa que ele é o sintético. E a gente está falando do analítico aqui. Então, eu vou mudar para 0, que é o ID do analítico. E a View ID? Como que eu vou descobrir ela? Bom, para isso, vamos precisar ir no banco de dados. E eu deixei aqui preparado a query, que é bem simples. Você usa sempre aqui o número do seu módulo, tá? Vamos rodar. E a gente já criou várias novas visões ali, certo? E essas visões, por sua vez, têm um ID. Estão vendo? Então eu vou usar essa visão tutorial como a padrão. Então aqui no link eu vou colocar 56. Vou copiar esse link. E aqui em Initial Value eu vou colocar ele, certo? Além disso, antes de publicar, eu tenho que vir em Field Options, Link e habilitar para ele mostrar na web, tá? Então eu vou publicar. E agora, se a gente vier aqui e atualizar, veja que temos dois analíticos já. E esse aqui, levando a nossa visão. Então o que eu vou começar a fazer agora? Eu vou adicionar mais itens, vou criar mais links para substituírem aquelas opções padrões feitas para a gente. Então, tudo isso aqui vai ser link, tá? Vai ter o analítico, sintético e o novo, nova entrevista, tá? Passar a nova entrevista para cima. E esse outro item aqui? Esse vai ser nosso módulo entrevista, tá? Porque a gente vai agora ocultar essas opções básicas e criar tudo do zero, tá bom? A gente vai ter que criar um novo também para configurações. Já vamos marcar para todos mostrarem na web até esse aqui, certo? E o link type agora a gente pode usar para preencher ao invés de ter que colocar um link. Exatamente. O navgroup é exatamente isso aqui, ó. É o container, é a nossa caixinha do módulo, tá? Aqui o novo entrevista vai ser um novo formulário. O analítico a gente poderia colocar aqui, mas aí ele não viria salvo com aquela visão, tá? E o sintético eu vou preparar uma visão para ele também. Já o configurações eu posso colocar aqui também, de setup, tá?
Vamos publicar e ver se já apareceu aqui as nossas novas opções, certo? Então, o que que eu vou fazer? Agora, aquele setup que a gente botou false, eu vou colocar como true, porque eu quero esconder aquelas opções que são as padrões, né? Para colocar as minhas próprias, certo? Então, eu vou atualizar aqui, ó, nova entrevista. Ó, alguns links ainda estão aparecendo aqui, porque eu não coloquei lá no escopo. Viram como que ele fica? Então aqui em escopo eu tenho que colocar a visibilidade para none. Então aqui agora só faltou o outro. Pera. Entrevista ainda não foi. Aqui. Certo. Então agora sim os links não estão aparecendo aqui também, tá? Então agora eu vou adicionar alguns ícones para os nossos links. Tudo bem? Antes disso, eu vou botar eles no Navy Group entrevista que eu criei, tá? Vou colocar aqui entrevista, 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 publicar e conferir. Agora já foi atualizado. E aqui em Link Icon, eu posso pegar alguns links do Bootstrap que eu peguei aqui. Então, colocando os nomes das classes do Bootstrap aqui em Link Icon e publicando, podemos atualizar e visualizar todos os nossos ícones que escolhemos, certo? Então, o sintético ainda não vai funcionar porque não colocamos o link, certo? Então vamos colocar aqui em default, vamos copiar o mesmo link, só que aqui em View ID, em Report ID, eu vou colocar um, que ele vai ser o sintético. Então podemos ver aqui que o sintético agora já está funcionando totalmente, tá? A gente não colocou nenhuma visão, então eu vou montar uma visão aqui agora, tá? Bem rapidinho. Nome e idade, tá bom? Se tivesse aqui uma métrica, por exemplo, quantidade de entrevistados, ele ia fazer a soma das linhas, tá? Por isso que ele é o sintético. Mas eu vou salvar como aqui, visão geral, tá? E aqui, no banco de dados, eu vou procurar o ID dessa visão, visão geral, 57, e definir aqui no nosso form design. Então agora, mesmo que eu edite isso aqui, eu saio e quando eu voltar, eu ainda não voltei para a visão geral, porque eu não atualizei, certo? Então agora foi. Agora, eu criei para vocês um novo item de um novo tipo, que é muito interessante. E vocês vão precisar entender um pouco de SQL aqui, tá? Eu criei um report field, um campo de relatório, que só vai aparecer aqui nos relatórios, tá? O que que ele faz? No relatório analítico, eu vou rodar uma instrução SQL aqui, para atribuir valor para si próprio, tá? Então, o valor desse campo no relatório analítico, eu posso vir aqui em geral, quantidade de registros, é o 97997. Então, seguindo para a parte do SQL,
vamos ver nas tabelas como isso está ficando, tá? Porque na Velis a gente pode ver que existe o código cadastro 997, mas a gente colocou a headers. Agora a gente vai tomar conhecimento da headers e ver como ela funciona. Ela tem o código contrato também e o código cadastro. E também tem as informações do usuário. Então é como eu expliquei no início, tá? Ela é basicamente só um cabeçalho do nosso formulário, tudo bem? Então, aqui, se a gente apertar Ctrl Shift P, tá? A gente consegue procurar também os campos do nosso item, os específicos do nosso item, tá? Então aqui eu vejo que ele conta o h.código contrato para ele mesmo, por isso ele fica lá como 997. E aqui eu conto os distintos, tá? Então, eu vou adicionar mais um desses. Vou fazer aqui report field de quantidade de pessoas. E aqui, ao invés de colocar o H, eu vou colocar o nome, tá? O nome.value. E aqui eu vou colocar count self. Não preciso do distinct. O dicionário não pode ter nomes iguais, tá? Vou publicar. E aqui em scope, eu vou proibir eles de aparecerem no relatório analítico, tá? Porque eles são quantidade. Então, ele precisa que as linhas estejam agrupadas para funcionar. Vamos conferir tudo. E aqui já temos o sintético, mas não temos o analítico. Com isso, a conclusão do nosso módulo de pesquisa de mercado está feita. Tudo bem? Até a próxima.